Paz e bem, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parro. Que bom tê-lo aqui conosco novamente. Nós chegamos já a 6 mil inscritos, graças à sua presença, graças à sua inscrição. Que você possa indicar o nosso canal para catequistas, ministros da palavra, responsáveis por ciclos bíblicos, outros católicos de sua comunidade que desejam crescer no conhecimento da palavra de Deus e muitas vezes não tem essa oportunidade de ter uma escola bíblica na própria comunidade ou um grupo de reflexão que lhe ajude de fato a entender mais profundamente a riqueza do Santo Evangelho. Então, que você possa nos ajudar nesse processo de crescimento desse canal, que nós fazemos de uma maneira muito humilde, simples, mas a nossa intenção aqui é ajudar realmente as pessoas e partilhar um pouco do nosso conhecimento em relação à palavra de Deus com você que está aqui comigo. Se é a primeira vez que você vem ao nosso canal, seja bem-vindo. Nós sempre fazemos uma reflexão de cerca de 20 minutos sobre o Evangelho dominical para iluminar a nossa semana. E a nossa metodologia é muito simples, acessível a todos, inclusive a você que está vindo pela primeira vez. O que nós indicamos sempre? Tem um caderno de anotações, então você escuta a nossa reflexão. Se você pode voltar aqui quantas vezes necessárias forem, aqui a gravação sempre fica presente no nosso canal. Você anote aquilo que lhe chamou a atenção, leia o Evangelho que está aqui na descrição, depois você reza esse Evangelho, se prepare, vá à Santa Missa e você vai ver que você vai crescer nessa amizade com Jesus, vai participar inclusive muito mais ativamente da Santa Missa. Então, se você tem esse propósito, esse objetivo, esse é o canal para você. Se você tem outras propostas, existem canais que façam apenas uma homilia mais simples, direta. O nosso objetivo não, o nosso objetivo aqui é ser mais numa dimensão qualitativa, nos aprofundarmos realmente na palavra de Deus. Se é esse o objetivo, aqui você vai encontrar realmente a palavra de Deus que sustenta a tua sede do Senhor. Então seja bem-vindo, faça a sua inscrição aqui conosco. Nós vamos neste 8º domingo do tempo comum refletir sobre Lucas capítulo 6, a partir do versículo 39 até 45. Nós vamos neste domingo encerrar a primeira parte do tempo comum, já que quarta-feira de cinzas agora nós iniciamos a Santa Quaresma, então seria interessante você já neste domingo, à luz desse Evangelho, fazer uma pequena já introdução, o que esse Evangelho já nos aponta algo para a Quaresma, você fazer um propósito espiritual para viver intensamente esse grande retiro da igreja. Como nós veremos hoje, a liturgia vai falar muito sobre o uso da nossa linguagem, da nossa boca, dentro das nossas relações humanas ao interno da comunidade cristã. Então já é algo que nos ajuda a entrar nesse espírito quaresmal, nesse espírito de conversão. Se você quiser relembrar, ou você que está vindo pela primeira vez, estudar o contexto em que Jesus falou isso, porque isso aqui é importante, a gente sempre saber o contexto no qual Jesus ele pronuncia o Evangelho. Vou deixar aqui o link, você pode acessar as reflexões que já fizemos há 2 semanas, porque aqui nós estamos numa espécie de discurso de Jesus, que Jesus faz num lugar plano. Lá no Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha, ele faz numa montanha, aqui em Lucas é um lugar plano, e agora nós estamos numa parte que Jesus está ensinando os seus discípulos sobre os valores fundamentais para o relacionamento comunitário, para o comportamento do cristão. Lembrando aqui rapidamente que no Evangelho de final de semana passada, versículo 36, Jesus diz: sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. O comportamento cristão, a atitude de cada um de nós, ela é determinada por essa experiência do encontro com Deus, e no qual nós elegemos como critério a ação mesma de Deus na história. Aí você pode dizer, mas padre, isso é possível? Eu tenho um comportamento semelhante ao comportamento de Deus Pai? Sim, é possível, mas nós temos que lembrar de uma coisa, na ótica de Lucas isso aqui é fundamental, é possível somente graças, parece pleonástico, mas não é, graças à graça de Deus, porque muitas vezes, como diz Paulo, nós queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal. Existe uma espécie de dicotomia na nossa interioridade, em que muitas vezes o nosso fazer não corresponde àquilo que de fato nós pensamos e gostaríamos. Então, nós precisamos que Deus nos ajude. O cristão é aquele que elege a humildade como critério fundamental da sua vida. Inclusive, essa humildade aqui ela vai ter que vai aparecer no Evangelho de hoje, na maneira como nós nos ensinamos uns aos outros. Então, o cristão ele sabe que ele é um pecador perdoado. Ele é um pecador salvo pela misericórdia de Deus. Sem essa experiência do encontro com a misericórdia, o comportamento de cristão ele pode assumir traços que não são próprios do ensinamento de Jesus. E aqui é o perigo que Jesus vai nos alertar
exatamente neste final de semana. Jamais perder essa perspectiva que Lucas está catequizando a sua comunidade. Vamos então ler o Evangelho, aí vai ficar mais simples, mais claro para você. Você pode pegar sua Bíblia ou ver aqui na descrição. Vamos fazer uma reflexão aqui, versículo por versículo, para ajudá-lo nesse processo de reflexão pessoal. Diz o seguinte no versículo 39, Jesus contou uma parábola aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Ora, nesses dois versículos aqui, que são uma espécie de unidade, vejo que entra a temática do discípulo. Jesus está falando para os seus discípulos. Não está falando para as pessoas de fora. Está falando para as pessoas que o escutam, que o seguem, que o reconhecem como Messias e Salvador. Lembremos que desde o início do Evangelho eu sempre tenho feito essa questão de ressaltar isso aqui. O Evangelho de Lucas é destinado a Teófilo, a fim de que ele verifique a solidez dos ensinamentos que ele recebeu. Ora, então o Evangelho de Lucas quer gerar cristãos maduros, conscientes das consequências do que é seguir Jesus Cristo. Um discípulo bem formado, ou seja, um discípulo bem preparado, um discípulo aperfeiçoado será como o mestre. Quem que é o mestre aqui no caso? Jesus usando essas linguagens do dia a dia, provérbios, exemplos do campo. Quem que é o mestre? É o próprio Jesus. Então, se nós formos um discípulo, esse é o convite que Lucas está fazendo a Teófilo e a cada um de nós. Um discípulo que tem consciência da solidez do ensinamento que nós recebemos por meio da igreja, por meio dos ministros da palavra que nos pregaram o Evangelho, o nosso critério será ser como Cristo, ser um com Cristo. Então, o nosso comportamento, a nossa maneira de ver a realidade passa por essa experiência de intimidade com Jesus. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes deveriam ser as atitudes de Cristo, pois como vai dizer Paulo, inclusive na carta aos Gálatas, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Isso se chama conversão. Nós precisamos nos converter cada vez mais a essa dinâmica de intimidade com o Senhor. Então veja, somente Cristo é o nosso mestre. Ele é o nosso rodidaskalos, como está lá no grego. Ele é o nosso mestre, ele que nos ensina sobre as realidades da vida. Aí nós temos aqui uma introdução. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Qual que é o perigo aqui? O perigo é que nós, pelo fato de nós seguirmos o Senhor Jesus há um certo tempo, achar que nós somos um pouco melhores do que aqueles que estão chegando agora. Gente, esses barulhos aqui em Roma, toda hora passa ambulância aqui onde eu estou morando, certo? Esses barulhos aqui são normais. Então veja, quando se fala desse tema da cegueira, na Sagrada Escritura, a cegueira ela aparece várias vezes. A cegueira física como um símbolo da cegueira espiritual. Lembremos que Jesus curou vários cegos, o cego de Betsaida, o cego de Jericó, que era Bartimeu, filho de Timeu, o cego de nascença, lá em João capítulo 9. O que Jesus está contando aqui para nós? Olha, vocês são os meus discípulos, vocês que estão me seguindo, vocês têm que tomar cuidado com certo tipo de comportamento. Ou seja, o que Jesus está querendo falar? Se a nossa relação ela não está baseada na misericórdia, nessa experiência de humildade que eu já falei um pouco antes, uma pessoa, pelo fato de seguir a Cristo, pode se achar no direito de ser melhor do que os outros, de não ter essa capacidade de humildade, de se reconhecer ela mesma como pecadora. Jesus aqui não está questionando o fato que dentro da comunidade cristã tem que ter pessoas que orientam, que formam. Inclusive, Lucas está formando o Teófilo por meio do seu evangelho. Aqui a lógica é outra. Se você olhar, por exemplo, lá em Romanos capítulo 2, 17 a 24, Paulo fala lá em Romanos, por exemplo, o seguinte, olha que interessante sobre esse tema da cegueira. Ele fala o seguinte, lá no versículo 19, que estás convencido de ser o guia dos cegos, a luz dos que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade. Ora, tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo. Pregas que não se deve furtar e furtas. Proíbes o adultério e cometes adultério. Abominas os ídolos e despojas os seus templos. O que é essa cegueira aqui? É próprio de discípulos de Jesus que pregam uma coisa e vivem outra. Mas pior ainda, ao pregar uma coisa, se coloca no direito de orientar as pessoas sobre algo que ele mesmo não vive. O que Jesus está querendo ensinar aqui para nós? Uma pessoa que experimentou a misericórdia do Pai, que segue o Pai, um discípulo que me segue, que me tem como mestre, ele será, mesmo pecador, mesmo tendo as suas dificuldades, a sua caminhada, sempre humilde na maneira de afrontar, inclusive, os pecados
alheios, os pecados dos outros. Então, para Lucas, isso aqui é muito claro, que todos nós somos pecadores, todos nós somos necessitados da graça de Deus para vivermos esse projeto de Cristo, para sermos um discípulo bem formado. Lucas aqui ele não está naturalizando o pecado, a maldade, não. Ele está querendo colocar aqui para nós exatamente qual que é a atitude que nós temos ao interno das nossas relações comunitárias. E veja que a cegueira ela pode ter várias dimensões aqui. A cegueira do olhar, a maneira como nós vemos as coisas, a cegueira da mente, quanta gente tem cegueira mental, umas mentalidades que são incoerentes com o Evangelho, a cegueira do coração, a incapacidade de gerar compaixão, de se compadecer do sofrimento dos outros. E todas essas cegueiras, elas podem estar presentes na vida de um discípulo. Então veja, pelo batismo, aqui é interessante, pelo batismo, nós temos consciência, inclusive de um dos ritos batismos, que significa iluminação, que o Senhor nos liberta da cegueira do pecado, certo? O Senhor nos liberta da cegueira do pecado. Mas essa libertação da cegueira do pecado, ela deve ser constante na nossa vida, no seguimento a Jesus Cristo. Vamos então continuar um pouco aqui sobre Jesus está falando sobre o perigo dessa realidade. Vamos lá no versículo 41. Ele fala o seguinte, olha, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olhar? Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu lhe convido aqui a olhar do versículo 41 e o versículo 42, quantas vezes aparece a palavra irmão. A palavra irmão, 4 vezes aqui, mínimo. A palavra irmão sempre está relacionada, dentro do contexto dos evangelhos, àquele que professa a mesma fé em Jesus Cristo. Nós somos irmãos, irmãs no Senhor. Então o Senhor está falando o quê? Sobre um contexto, evidentemente, comunitário. Dentro das nossas relações comunitárias, qual que é a maneira como nós agimos com os outros? Então veja, o primeiro perigo é querer ser mestres, é querermos conduzir os outros, sendo que nós mesmos vivemos uma espécie de cegueira, seja do olhar, seja da mente, seja do coração. Essa cegueira ela é causada o quê? Pela arrogância, pela prepotência. Não é o fato de eu estar na igreja há muito tempo que significa que eu estou plenamente convertido ou que eu sou melhor do que aquele que está chegando. A gente tem que ter humildade na nossa relação com Deus, porque somente uma pessoa que é humilde na presença de Deus e reconhece a sua pequenez, será também em relação aos demais. Aqui é interessante, além de você observar a dimensão do irmão, veja, se você for comparar a imagem, o cisco ou o pedacinho de madeira que cai às vezes no olho de alguém, com a trave, a hipérbole aqui ela é muito interessante. Ou seja, se você tem uma trave no teu olho, está tampando o teu olho, como você vai poder querer tirar o cisco do olho do outro? Você vai machucar o outro. E aqui a gente tem uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão. Porque muitas vezes, algumas pessoas bem intencionadas dentro da comunidade cristã, que não fazendo esse processo de revisão, de reflexão pessoal, afastaram muitas pessoas, porque foram incapazes de fazer um processo de olhar em primeiro lugar para si mesmas. Jesus chama essas pessoas de hipócrita. O termo hipócrita aqui é interessante, é um termo usado no teatro. O hipócrita, quem quer o termo do teatro, o ator usava uma máscara, era a persona, falava por meio dessa máscara. A gente teria que estudar um pouquinho o teatro, como funcionava essa realidade. O que é o hipócrita? É aquele que age como um artista, é aquele que faz comédia. O artista, quando ele faz uma novela, aquela novela é um papel que ele está realizando. Então, quem que é o hipócrita aqui? É alguém que, seguindo a Cristo, reconhecendo dentro da comunidade o outro com o irmão, ele age de uma forma teatral. É uma espécie de comédia existencial. Isso aqui não é para a gente olhar e observar quem que está agindo de maneira teatral dentro das nossas comunidades. É olhar para nós, que o Evangelho deixa nós uma vez, que é um Evangelho que nos chama a conversão. Olhar para nós. Quem está agindo de maneira teatral? Será que eu estou agindo de maneira teatral? Será que realmente a minha vida é uma vida de coerência? Não quer dizer que é perfeição no seguimento a Cristo? Então, o chamado aqui de Jesus é a mudança, é a libertação dessa cegueira
Ninguém pode ser mestre do outro, ninguém pode conduzir o outro se existencialmente a pessoa não leva a sério a experiência da misericórdia. E muitas vezes nessa comédia, essa maneira de agir, as pessoas elas agem segundo uma ideia de Deus que elas têm. Eu vi o comentário do Fernando Armelini aqui na Itália, ele falou um negócio realmente que a imagem de um Deus blasfemo que muitas pessoas têm na cabeça, que fica escrutando os nossos defeitos. Ou seja, tem pessoas que acham que Deus é esse, que fica lá no céu, anotando os nossos pecados, contando os nossos pecados, tem prazer em ficar vendo as coisas para nos punir. Ou seja, esse tipo de gente que tem essa mentalidade, esse tipo de hipócritas, são pessoas que afastaram muita gente de comunidade. Porque depois, quando a gente vai analisar a vida dessas pessoas, ou elas têm uma vida cheia de frustração, cheia muitas vezes de pecados muito piores, como Jesus fala, a trave no olho, em vez de terem experimentado a misericórdia do Senhor. Então, qual que é o critério de discernimento? Como que nós podemos saber se nós estamos diante de um discípulo que é verdadeiro, de um discípulo que realmente segue o Senhor? E aqui o Senhor vai usar sua linguagem semita, a maneira de organizar a linguagem, de uma maneira interessante. Aí eu convido você a olhar do versículo 43 ao 45, eu vou ler aqui para você. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Aqui eu lhe convido a fazer o seguinte reconhecimento, lendo aqui o Evangelho, o seguinte, olha, Jesus está fazendo uma série de comparações desde o início do Evangelho. Então veja, olha, a árvore boa, que ele apresenta aqui, a árvore boa, ela está relacionada aos frutos bons, depois está relacionada ao homem bom, está relacionada ao tesouro do coração, está relacionada à linguagem da pessoa. Então, o que é a árvore boa? A árvore boa produz figos e uvas. A figueira, né, a videira e a oliveira era símbolo de Israel. A figueira e a videira, que é interessante. Se a gente ver, por exemplo, o figo e a uva, produzem o quê? Produzem algo que é doce. A ação de uma pessoa que é verdadeiramente convertida, que experimentou a misericórdia, ela produz doçura na vida das pessoas. Veja, a videira ela produz uva. A uva, na Sagrada Escritura, ela é símbolo da alegria. Né? Então, a pessoa que é verdadeiramente convertida, que fez a experiência da misericórdia do Senhor, ela produz doçura e alegria na vida dos outros. Então, a sua linguagem, a maneira de apresentar o Evangelho pode ser até dura, mas não vai ser raivosa. Você vai sentir na pregação dessa pessoa, naquilo que ela apresenta para as pessoas, essa alegria do Evangelho, a exigência do amor, mas não é uma exigência falsa, hipócrita, fantasiosa, que é mais para afirmar aquela ideia que a pessoa tem de Deus, às vezes de uma imagem de um Deus que não existe, mas é para apresentar Jesus Cristo. E do outro lado, veja que Jesus fala aqui da árvore má, né, que é da árvore má, que produz do homem mau, que produz espinheiros. Veja, o que você pode colher de espinheiro? Nada, apenas o espinho, quando você toca o espinho, te machuca. Essas pessoas que não seguem verdadeiramente Cristo, que se baseiam a vida num teatro, numa comédia na experiência com Deus e querem se fazer ainda de guias, elas apenas ferem os outros, a médio e longo prazo. E machucando essas pessoas, afastam as outras pessoas, essas pessoas do Senhor. Então veja, aqui havia uma convicção que o caráter da pessoa, a ação da pessoa, ela é determinada por aquilo que a pessoa ela tem dentro dela. Por isso que Jesus vai falar o seguinte, que a boca fala que o coração está cheio. Inclusive as leituras vão aparecer isso na primeira leitura, né? Na primeira leitura vai mostrar exatamente essa realidade da palavra que mostra o coração da pessoa. Então a árvore, na primeira leitura, a árvore é o coração, o fruto é a palavra, ou seja, aquilo que está dentro da pessoa, aquilo que a pessoa verbaliza, a maneira como ela fala, a maneira como ela conduz os outros, muitas vezes revela aquilo que está dentro dela. Mas lembrando que a pessoa ela pode agir de maneira hipócrita, escondendo aquilo que ela de fato ela é. Então o nosso critério de discernimento, o que diz a palavra de Deus? No relacionamento com os outros, a gente tem que ter calma, a gente tem que ponderar, a gente tem que analisar, e não apenas ficar, sim, analisar aquilo que a pessoa fala, mas olhar para as atitudes, para os frutos, a palavra e a ação das pessoas.
E o Salmo vai mostrar que o justo é como uma árvore plantada na casa de Deus, ele produz esses frutos, frutos bons, porque a justiça e a santidade, ela não é a perfeição no sentido de ausência de limites, mas essa abertura do coração para a graça de Deus, de um justo que sabe que no segmento a Cristo, como diz a segunda leitura, nós caminhamos para a incorruptibilidade. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa aqui, a gente já está chegando a 20 minutos, tanta coisa eu poderia dizer do Evangelho, tão interessante. O versículo 43 diz, não existe árvore boa que dê frutos ruins. Lá no grego, esse pode se traduzir como árvore boa, mas pode se traduzir como árvore bela. Então, existe uma beleza estética na vida daquele que segue Jesus verdadeiramente. Só que essa beleza não é como a beleza do mundo, uma beleza passageira, uma beleza que é só superficial, como é própria da hipocrisia. Não, é uma beleza da vida da santidade. Então, o que a gente poderia concluir e entrar na quaresma para a nossa vida? Qual que é o critério de discernimento? Será que a nossa vida, a gente produz realmente uva, a gente produz figo, a gente é o símbolo, porque a figueira, a oliveira e a videira é símbolo do povo de Israel. Nós, como discípulos de Cristo, a nossa comunidade é símbolo desse Israel que produz exatamente esses frutos de vida e de santidade. A igreja hoje, as nossas comunidades têm capacidade de atrair as pessoas para Cristo. É Cristo realmente o nosso mestre? Nós queremos atrair as pessoas para nós ou para Cristo? Então, se a gente, na nossa pregação, na nossa ação, quisermos levar as pessoas para Cristo, nós não somos um cego guiando outro cego, porque nós já temos a consciência da humildade, que no centro da vida da comunidade é o próprio Senhor. Sabe, esse evangelho sempre me toca o coração, que as palavras revelam o nosso coração, a maneira como nós dizemos, as nossas atitudes, nós devemos cuidar do relacionamento conosco, lembrando que o que está na nossa vida, quer dizer, veja, o irmão que fica enxergando o defeito do outro, escrutando o defeito do outro, é a vontade de controlar. Não tem que ter isso entre nós. As nossas comunidades às vezes têm essa tendência que um querer ficar controlando o outro dentro dessa. Não, a gente não tem que controlar as pessoas, a gente tem que propor o evangelho. O cristianismo é uma proposta, não é um controle. Então, a gente propõe o evangelho àqueles que nós somos irmãos, porque aqueles que são os nossos irmãos de fato têm inclusive o direito de serem diferentes de nós, pensar de uma maneira diferente de nós. Como dizia Santo Agostinho, e finalizando aqui, que no essencial a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade, em tudo a misericórdia. Lembrando que a misericórdia não é a permissão de fazer o que a gente quer, veja a solidez do ensinamento de Jesus, mas é levar em consideração realmente que nos nossos relacionamentos, o que é determinante é a nossa obediência a Cristo, é a nossa humildade diante de Cristo e diante uns para com os outros. Então, que o Senhor nos dê muita humildade, nos prepare para essa quaresma. Se você vive essa dimensão ainda de uma forma de hipocrisia, de incoerência, de uma cegueira mental, uma cegueira do seu coração, uma cegueira como você enxerga as coisas, peça essa conversão ao Senhor, pense na maneira como você tem agido, na maneira como você tem se colocado diante dos outros, lembrando que ninguém tem mais direito do que ninguém dentro da vida da igreja, da vida da comunidade. Todos nós somos amados, como Deus ama todos, todos deveriam ser amados dentro das nossas comunidades, mas infelizmente, em muitas de nossas comunidades nós temos ainda muita hipocrisia, muita gente que se coloca de maneira soberba acima dos outros, para querer comandar, para querer dirigir as vidas das pessoas, e isso não nos conduz a lugar nenhum, a não ser afastamento e esvaziamento de nossas comunidades. Então, olha bem para a sua palavra, olha bem para a sua boca, como você tem usado a linguagem, onde você tem sido plantado, se é no amor e na misericórdia de Deus, ou no julgamento e no controle dos irmãos que estão ao seu redor na vida da igreja. Um grande abraço, Deus nos abençoe hoje e sempre, amém, e desde já uma santa quaresma para todos nós.